Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python. Então na aula anterior lá a gente viu sobre instruções condicionais em Python, a gente aprendeu um pouco lá sobre o if, o elif e o else. E agora na próxima aula, sem ser nessa, eu vou voltar na parte das nossas condicionais e trabalhar com funções também. Só que antes disso, a gente precisa voltar um pouquinho para recapitular os operadores. Até agora a gente viu um pouco sobre os operadores nas nossas aulas, mas a gente não falou sobre eles. Mas daí chega um ponto que a gente precisa saber o que são os operadores, o que eles fazem, os tipos de operadores, porque a gente começa a ter mais envolvimento com eles e a gente precisa ter esse conhecimento. Então o que são operadores? Operadores na verdade são símbolos que permitem nos dar um resultado quando são utilizados com dois ou mais valores. Então, assim, um operador super simples que a gente já trabalhou aqui, por exemplo, é o sinal de soma. Então, faz parte dos operadores aritméticos, né? Então, se eu botar aqui 1 mais 1, né, eu estou trabalhando com operadores. Então, vou botar aqui um print 1 mais 1. E ele vai nos exibir um resultado. Então, sempre que eu trabalho com símbolos que nos permitem exibir algum resultado ou fazer alguma comparação, isso se trata de um operador. Então, nós temos tipos de operadores. Então, os primeiros tipos de operadores são os operadores aritméticos, que a gente já viu, né? Então, são os operadores aritméticos, que está entre eles lá soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão com arredondamento, o resto lá que eu já mostrei para vocês, por exemplo, o resto de 10 lá por 3 lá é 1. Exponenciação. Então esses aqui são os nossos principais operadores aritméticos: soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão com arredondamento, resto, exponenciação. Então esses são os operadores que a gente utiliza nos nossos cálculos aritméticos geralmente. Fora isso, a gente tem um outro tipo de operador, que são os operadores lógicos. O que seriam os operadores lógicos? Então vou mostrar aqui os principais para vocês. Que é aqui o nosso AND, nosso OR e o nosso NOT. Então o AND eu até mostrei para vocês lá na parte que a gente fez as instruções condicionais. Então quando a gente quer usar lá duas comparações, por exemplo, variável x e a variável y lá no nosso if, então a gente bota lá se, então lá if x and y, quer dizer que ele tá utilizando essas duas variáveis ao mesmo tempo. Se eu colocar o OR, ele vai estar utilizando uma ou outra. Se eu colocar x and not y, ele vai dizer assim que vai usar o x, mas não vai usar o y. Então esses são os operadores lógicos. A gente pode atribuir certas situações que a gente quer uma coisa ou não quer outra, ou a gente quer duas coisas, ou a gente quer uma coisa ou outra coisa. Então essa é tipo a função dos nossos operadores lógicos. É a gente atribuir uma situação ali entre uma ou mais variáveis. A gente tem também os operadores relacionais. O que seriam os operadores relacionais? É aqueles que fazem certas comparações. Por exemplo, a gente tem aquele sinal de igual que a gente usa no Python, que a gente não usa para comparação, né? A gente usa para atribuição. Então, o sinal de igual
na verdade para o Python não é igual, é atribuição. Então é sempre quando eu vou utilizar junto com uma variável. Então A é igual a 5. Então o igual ele não é um operador relacional. Ele é apenas uma atribuição. Então ele é um operador de atribuição. Quando a gente quer usar o igual no Python, a gente usa dois sinais de igual. Então esse é o igual do Python. São dois sinais de iguais. Quando a gente quer usar o diferente, a gente usa aquela exclamação e o igual. Então esse é o diferente. Quando a gente quer usar o sinal de maior e o sinal de menor. Maior ou igual e menor ou igual. E são dos que a gente pode usar também. Então, na verdade, esses aqui são os principais que a gente tem aqui, os operadores relacionais. Então, a gente pode usar igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. A gente usa muito nas nossas estruturas condicionais, a gente pode usar também em várias situações. Fora os operadores relacionais, os aritméticos e os lógicos, temos também um outro tipo de operador, que são os operadores de atribuição. Entre os operadores de atribuição, o principal que nós conhecemos, que a gente usa, é justamente o sinal de igual, né? Que é para atribuir um valor a uma variável lá. Então esse é o nosso valor principal de atribuição, mas existem outros. A gente pode usar aqui o mais igual. Ele teria o mesmo valor que eu fizesse assim, ó. A igual a igual a 2 e botar aqui A igual a mais 2, né, que seria 4. E daí eu vou dar aqui um print A. Ele vai me dar 4. Mas eu posso simplesmente, em vez de usar essa atribuição, eu posso simplesmente botar aqui mais igual e daí eu boto 2. Vamos dar um print aqui. E ele vai dar o mesmo resultado. Então ele já está supondo aqui que vai ser a própria variável mais alguma coisa. Isso também a gente pode fazer para o menos. Então para subtração, então ele vai dar 0. Se A é 2 e A menos 2, vai dar 0. A gente pode fazer também para divisão. A gente pode fazer também para multiplicação. Então é uma forma de simplificar ali o uso das variáveis. Pode ser algo banal, mas para quem trabalha com muito código, isso aí pode poupar um tempo. E se tem para a gente usar, né, por que não usar, né? Então a gente pode fazer também aqui para o resto. A gente pode fazer também para o arredondamento da divisão. Então tem várias formas que a gente pode usar esses operadores de atribuição. Se bem que o que mais vocês vão usar sempre vai ser o igual. E tem formas de utilizar, na verdade aquelas outras atribuições são formas de a gente resumir um comando. Então se dá para a gente deixar o código mais limpo e utilizar esses outros operadores de atribuição, tanto melhor, né? Então agora que vocês já têm um conhecimento sobre os operadores, já sabem o que eles são e para que eles servem, a gente pode seguir, né, nas nossas aulas ali, porque sem esse conhecimento talvez alguma coisa ia fugir ou ia ficar mais de difícil compreensão para vocês aí. Então até a próxima aula aí, pessoal.